Sejam muito bem-vindos ao podcast, né, Oliveira e Dias. Quero que vocês sejam bem-vindos. Meu nome é Iago. Quero que vocês possam acompanhar nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook. A gente também está no Spotify. Quem quiser assistir a entrevista depois no Spotify, a gente está lá também. E de início a gente quer agradecer aqui a presença, né, do pastor Adaías. A gente quer agradecer muito a sua presença. Como a gente sempre fala, esse projeto saiu com a ideia da gente poder trazer pessoas de sucesso, pessoas que vieram de algo que as pessoas consideravam improvável e hoje em dia tem um sucesso, né? E nós, né, enxergamos no Senhor um sucesso, né? Tanto profissional, quanto ministerial, quanto familiar, né? Então a gente fica muito feliz com a sua presença aqui hoje. Bom dia para todos que estão aí ligados na gente, né? E para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco da minha história de vida, tanto profissional quanto ministerial e a principal, né? Como um pai de família. Meu maior sucesso é a minha família. Então eu fico feliz pelo convite e estamos aí à disposição para bater um papo. Um dos motivos, né, nós ter convidado, né, o pastor Adaías, é porque eu admiro muito pessoas de posicionamento, pessoas que têm pulso, né, e que sabem o que quer e que não tem medo da verdade. E isso é uma característica, né, que muitas pessoas que conseguem vencer na vida têm. Então, esse é um dos motivos que eu vi no senhor. Eu falei, vou chamar ele porque preciso conhecer mais da história dele, para aprender um É, pouco mais. eu levo isso muito a sério na minha vida. Eu, as minhas convicções, elas são muito sólidas e eu não tenho realmente medo de me posicionar, seja em qual assunto for, né? Claro que com sabedoria, para a gente não gerar algum desconforto, algum problema mais grave, mas com sabedoria eu sempre me posiciono, eu sempre escolho um lado, né? E a gente procura sempre escolher o melhor lado, a melhor parte. Mas faz parte aí da minha personalidade. Eu não tenho medo do confronto, eu não tenho medo do debate, eu me posiciono, falo sempre o que eu penso e não tenho medo da verdade. Seja nas minhas ministrações, seja nas minhas posições na minha vida, né? Social, na minha vida familiar. Eu sou assim com todo mundo, desde com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos e na igreja, na sociedade, eu procuro o máximo marcar minha posição. Hum. E ninguém, eu sempre falo com os meus amigos, né? As pessoas que me conhecem de verdade ou gostam de mim ou me odeiam, porque eu nunca vou deixar de falar a verdade. Eu acho que falar a verdade, ela sempre vai te trazer as pessoas verdadeiras, as pessoas de caráter para próximo de você. Quem gosta da mentira, eu prefiro que realmente fique longe de mim. E às vezes uma verdade, às vezes é uma atitude mais de amor do que aquela pessoa fica omitindo, né? Com certeza. A verdade, ela às vezes ela pode machucar num primeiro momento, mas com o passar do tempo e a reflexão e os fatos, né? A pessoa que às vezes se magoou, se machucou com a verdade, isso na minha vida é uma realidade muito grande. Muitas pessoas falam assim, ó, que dia você falou aquilo, cara, eu fiquei meio ofendido. Mas depois eu vi que era a verdade. E a verdade, ela sempre prevalece, né? Não tem o porquê. Então, eu tenho isso na minha vida, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre brinco com as pessoas, não me pede conselho, se você não quiser ouvir a verdade. Então, eu procuro, assim, dentro do que a gente pode, sempre ser o mais franco e verdadeiro possível. E eu aprendi a valorizar muito isso no momento que eu mais precisei. Porque os falsos sumiu, falava alguma coisa. Mas os verdadeiros
que muitas das vezes passa essa imagem de ser um pouco mais duro, por mais que quando ele fala a verdade machuca, mas quando a pessoa já está machucada, ela sabe que aquilo lá não era para machucar, e sim para curar e para ajudar. Isso é muito importante mesmo. E outra coisa, pastor Daías, queria saber do senhor como é que foi um pouco da sua infância. Se o senhor veio de uma família financeiramente bem, se veio de uma família mais humilde, como é que era a estrutura familiar do senhor. O senhor contar um pouco, né? Para quem não sabe, né? Ele não é daqui do Goiás. O senhor contar para nós como é que, de onde o senhor é, que cidade que o senhor nasceu, que o senhor viveu por lá. Então, eu sou mineiro, né? Sou da cidade de Divinópolis, nascido em Divinópolis. Eu vivi lá, os primeiros 5 anos de vida eu vivi lá. Meu pai, ele era assim, um construtor de casas. Ele pegava a casa na planta, entregava pronta, né? Era um pedreiro, mas vamos dizer assim, era um pedreiro mais voltado, não era aquele pedreiro de diária, aquela coisa ali. E ele era bem sucedido nessa etapa da vida, né? Também saiu, meu pai era muito pobre, família muito pobre, mas na época, isso aí, já vou começar quase contando minha idade, né? Mas há mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, quem tinha um carro no bairro que a gente morava, Minas a gente fala bairro, aqui fala setor, né? No setor que a gente morava, era muito raro alguém ter um carro. Meu pai tinha 2, né? Então, até meus 5 anos de vida, eu morei na cidade de Divinópolis e meu pai era bem sucedido. Depois ele deixou o trabalho profissional ali, engajou no ministério. Ele foi ser pastor destacado. Naquela época, o pastor, quando ele pastoreava uma igreja, ele não podia trabalhar em outro serviço, né? Baseado ali num texto bíblico, que aquele que está na obra, que milita na obra de Cristo, não se embaraça, né, com outras coisas. Então a igreja tinha uma interpretação que um pastor não podia trabalhar em outro tipo de serviço, a não ser exclusivamente pastoreando. Aí as coisas ganhavam muito pouco, que as pessoas têm ideia que todo pastor é rico, né? Mas pastor é igual jogador de futebol. É 1% que tem uma condição financeira boa, os outros 99% ainda estão na luta, né? E aí meu pai saiu de uma condição financeira razoável para ganhar meio salário mínimo na obra. Aí nós nunca passamos fome, porque Deus nunca deixou, né? Isso é uma promessa bíblica para aquele que é fiel. Mas aí sim nós passamos uma situação difícil, precária financeiramente falando, por longos anos, né? E saímos, aí sim a gente fomos morar numa região muito pobre de Minas, que é o norte de Minas, região de Montes Claros. Moramos na cidade de Engenheiro Navarro, que é uma cidade muito pequena, muito pobre, né? Eu estou dizendo que ela é muito pobre, mas tem muitos anos que eu saí de lá. Não sei se hoje ela é uma cidade mais rica, mas na época que a gente morou lá era uma cidade muito pobre, região pobre, né, de Minas Gerais. E aí sim era uma dificuldade muito grande, muito difícil, uma situação financeira que a gente lembra, não com tristeza, porque a gente era feliz, não havia tristeza. A gente estava fazendo a obra de Deus junto com meu pai e tinha uma situação financeira precária, mas a nosso lar era um lar feliz, não era um lar triste, né? Tínhamos necessidade de algumas coisas, mas... E aí eu vivi na casa do meu pai até os 15 anos de idade. Até os 15 anos de idade... Eu vivi com meu pai e aos 15 anos eu saí para estudar numa cidade vizinha, e dali eu comecei a tocar minha vida. Com 18 anos de idade eu já era empreendedor. Na verdade eu já era empresário. Eu já tinha 10 funcionários com 18 anos de idade.
Empreendedor eu sou desde criança. Uhum. Eu até hoje falava com alguém que esteve ali na empresa que eu nunca tive mentalidade CLT. Nunca. A minha vida sempre foi baseada em empreender. Então eu já pegava ali uma carrinhola, em Minas a gente chama um carrinho de bacia. Eu enchia ele de laranja, uma faquinha, e saía na praça, o camarada ia chupando laranja, quando ele pensava que não, já tinha chupado umas 5. Eu pegava uma melancia, comprava no mercado, partia em vários pedaços, lá em Minas a gente chama de taia, né? Em várias taias, e vendia os pedaços da melancia, ganhando ali 2, 3 vezes mais um valor de melancia. Então, empreendedor eu fui desde criança. Minha mãe fazia doce, fazia geladinho pra gente vender. E aos 18 anos eu já era empresário. Era empresário em qual ramo? No ramo que o senhor está hoje ou tentou outras coisas antes? Não, cara, eu, na época, hoje não se usa muito, né? Não tem muito essa, embora que em umas ainda tem. Mas na época as pessoas criavam muito passarinho, esses passarinhos que pode ser criado, né? Alguns registrados corretamente. Então tinha um uso muito grande de gaiola. Sim. E eu fabricava gaiola. Eu comecei, meu primeiro empreendimento foi fabricando gaiola. E era um negócio que vendia demais, né? Aquelas gaiolas para canário belga. Canário belga, para quem não sabe, hoje essas questões ambientais são muito delicadas, mas até hoje o canário belga não é nativo. Ele se você soltar ele na natureza, ele não sobrevive. Então as pessoas, eu fazia para canários belga. Então, eu tinha 10 funcionários já trabalhando nesse ramo. E como a vida da maioria dos empresários, eu fali, eu comecei de novo em outros ramos e tal, até chegar no ramo que eu estou hoje. Mas era nesse empreendimento aí voltado para madeira. Para madeira. Então o senhor sempre foi mais envolvido nessa área, né? Porque o senhor tem a Cabos Forte também, né? A história da Cabos Forte, ela começa assim meio despretensiosa. Eu trabalhava nessa área, depois eu fali, né? Não consegui manter o negócio, não tinha experiência, era muito novo. E eu fui trabalhar no ramo de telefonia. Na antiga Telemar, que é a Oi, né, hoje. Isso lá em Minas? Lá em Minas Gerais. Porque depois eu voltei para Minas. Quando eu saí da casa do meu pai para estudar, eu voltei para Divinópolis, que é a minha cidade de nascimento. Então tudo isso é lá em Divinópolis. E aí eu fiz curso nessa área e eu fui trabalhar como instalador de telefone residencial. O fixo, que hoje está praticamente... a gente vai vendo que a gente está ficando velha nessas horas. Quando você vai, eu trabalhava com um negócio que não existe mais. Aí você vai vendo, cara, eu estou ficando velho, né? Então, o telefone fixo naquela época era mais caro que um carro, né? O telefone fixo, as pessoas investiam em linhas telefônicas para alugar, né? Então, eu trabalhava instalando telefone fixo. Quando surgiu a internet instalada na casa das pessoas ali, eu trabalhei bem no inicinho dela, lá na nossa região. Então, instalava telefone, instalava internet, que era tudo da mesma empresa. E com um ano, aí vem a mentalidade empreendedora, eu já me tornei supervisor na empresa, de mais de 450 funcionários. Então, com um ano eu já me tornei. Fiquei algum tempo nessa empresa e voltei a empreender de novo, porque a cabeça não consegue ficar ali na CLT, não, né? Aí eu voltei a empreender de novo, aí que foi o início da Cabos Forte. Tinha uma empresa, que é a Cabos Forte, para quem não sabe, ela fabrica cabo de madeira
para vários tipos de produtos, né? Panela, espeto, grelha, churrasqueira, ferramentas, né? E tinha uma pessoa que montou um projeto dentro de uma penitenciária para dar serviço ali para os presos, para contribuir na progressão de pena, né? E não deu muito certo e essa pessoa me vendeu esse projeto. Então eu comecei assim. E depois eu tirei esse projeto de dentro da penitenciária e trouxe ele para fora. E ela começou assim muito pequena, muito embrionária, né? Então o início dela foi aí. Que iniciou. Tava lá em Minas ainda? Em Minas Gerais Minas ainda, né? Então estava lá em Minas Gerais, nós começamos esse projeto e aí uma empresa grande lá da cidade, ela me comprava 80% da produção. E estava tudo bem, até que ela, da noite para o dia, parou de comprar. Então, da noite para o dia, eu perdi 80% da minha venda. 100%. Né? E eu, dado a isso, eu saí da cidade e fui para o Mato Grosso do Sul, que era onde a gente comprava madeira para fazer os cabos. Então eu pensei, vou para perto da madeira, vou ter uma matéria-prima mais barata e vou trabalhar lá. Só que lá eu ficava muito longe dos clientes. E nessa época eu já vendia para Goiás. Eu tinha uma clientela que eu fui abrindo depois que essa empresa parou de comprar em Goiás. Então, só que aquela época as transportadoras eram muito demoradas. Você colocava uma mercadoria na transportadora, às vezes demorava um mês para entregar. E aí não estava funcionando. Eu falei, então eu vou para perto dos clientes. Aí vocês veem que a vida do empresário não é fácil, né? Quando alguém vê um empresário numa situação mais confortável, eu sempre digo, você não sabe a história. A história não é fácil. E aí nós saímos, até então não tinha filhos, era só eu e minha esposa. Vamos para perto dos clientes. Aí nós viemos queríamos já vir para Inhumas, né? Que Inhumas tem um polo de fábrica de panela relativamente com potencial. Nessa época você já estava casado já ou não? Já estava casado, né? Já estava casado. Tinha quantos anos, sabe? Quando eu vim para Inhumas, eu tinha por volta de 35 anos, 34 anos. Por volta disso. Né? Então eu já era casado, eu não tive filho. Eu fui ter filhos com 40 anos de idade. Foi ter minha primeira princesinha, Ana Laura. Né? Mas foi por opção. Não foi por nenhum problema físico. Foi realmente por opção, porque a gente, quando estava começando a empresa, era uma vida muito conturbada, né? Financeiramente falando. Não tinha ainda um lugar estabelecido que você ia morar, que você ia construir ali seu patrimônio. Então, eu mais minha esposa conversava muito, falava assim, se a gente tiver filho agora, eles vão sofrer mais do que o necessário. E a gente buscando ali uma estabilidade mínima, né? Possível para construir uma família, e o tempo foi passando. Então nós fomos ter filho, a gente já estava em Goiás. Então eu vim para Goianira, me estabeleci em Goianira, e aí entra uma história bonita na minha vida. E com 1 ano em Goianira, eu fali de novo. Vendi a empresa bem baratinho. Quantas vezes? Quantas vezes que eu fali na minha vida? Porque foi um, já falou. Eu fali de verdade 2 vezes. Na primeira vez, porque você fala e quando tudo acaba de verdade, você tem que partir para outra, né? Porque você pode estar assim, numa situação financeira difícil, mas lutando e conseguir sair dela. Falir mesmo é quando acabou, vamos para outro. Então foi a primeira vez ali quando eu abri minha primeira empresa com 18 anos. E eu saí dela e fui ser funcionário de uma outra empresa. Então quer dizer, aquilo ali acabou, aquele ciclo. Isso é falir.
né? E depois em Goianira, com 1 ano, eu não tinha mais condições de manter a empresa. E aí eu vendi e fiquei... E aí entra uma história que é um testemunho de vida que eu tenho. Eu decidi voltar para Minas Gerais, para Divinópolis, porque não dava, não tinha mais condições. E eu estava na igreja do pastor Gilmar Santos, em Goiânia. E eu desde muito novo, eu fui um pregador do evangelho. E eu fiquei 6 meses na igreja dele, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de pregar na igreja. E é o plano de Deus, né? Então, quando a gente já estava decidido a ir embora, ele me convidou, me fez um convite para ministrar num domingo lá na igreja dele. E a gente ia mudar na quarta-feira, depois desse domingo. Então nós arrumamos as mudanças, encaixotamos tudo, contratamos o transporte que ia levar a nossa mudança. E a família da minha esposa veio para cá, estavam aqui, e a gente falou assim, ó, o caminhão leva a mudança, meu sogro ia receber lá essa mudança, e a gente vai passar 3 dias em Caldas Novas para despedir, né? Que a gente não sabe quando mais volta no Goiás. E a minha família estava aí, tudo certo. E eles ficaram lá em casa, eu fui para Goiânia ministrar na igreja do pastor Gilmar Santos. Ministrei, e na segunda-feira de manhã ele me liga e fala... E eu não era pastor, eu era presbítero na época da igreja. E ele perguntou se eu podia ir lá falar com ele. Eu falei, não, posso sim, ué. Então vem aqui agora que eu estou te esperando. E aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, eu preciso de um obreiro como você para me ajudar aqui na igreja. Deus te deu um dom de ministrar a palavra dele. E eu preciso de alguém como você aqui na igreja. E eu queria que você ficasse mais perto de mim aqui, né? E eu falei, pastor, eu tô com a minha mudança nas caixas. Hoje é segunda-feira, o caminhão vai recolher ela na quarta-feira. Eu tô de mudança, minha família tá aí. Eu já tô com um local de morar em Divinópolis, já tô indo embora. E aí ele falou para mim, vou te falar uma coisa. Pastor Gilmar é um amigo que eu tenho, particular, uma pessoa que eu gosto dela. E aí ele falou para mim, olha, se você crê em Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Nem um centavo. Mas se você crê que esse negócio é de Deus, Deus vai te prosperar. Aí eu falei, pastor, eu sou casado, eu preciso conversar com a minha esposa. Se a minha esposa concordar, aí a gente pode estudar isso aí. E ele falou, você tem algum dinheiro? Eu falei, eu tenho um dinheiro que eu vendi, a minha empresa, para me viver 1 ano. 1 ano. 1 ano eu posso trabalhar na obra sem precisar de nenhum recurso financeiro. E aí, falei, vou conversar com minha esposa e vamos ver. Ele falou, então, a sua esposa vai ser a resposta de Deus. O que ela achar vai ser o que Deus... Eu falei, eu concordo com isso aí. Se a minha esposa... Mas no meu coração tá assim, nunca que a minha esposa vai concordar. Porque é voltar para a cidade natal dela, a família dela tá aí. E ela não vai querer mudar os planos, né? Aí eu saí de lá e vim para casa. Minha família tava toda lá, era na hora de almoço. Eu falei que eu preciso conversar com você. Para quem não sabe, gente, minha esposa é a Kelly, tá? Uma mulher fiel primeiramente a Deus e minha companheira de toda essa história que eu tô contando para vocês aí. Ela participou de tudo. Ela é o meu equilíbrio, meus 2 braços,
né? A pessoa que eu amo, mãe dos meus filhos. E é uma pessoa, assim, realmente especial. Muito especial. A Kelly, ela sempre lutou comigo. Sempre sofreu comigo. E nunca quis abandonar o casamento. Em tudo que nós passamos. Hoje, a vida é boa. Mas ela passou comigo as maiores dificuldades que eu tive na vida. Ela estava junto comigo. Então, eu falei, eu vim no caminho pensando assim, nunca que ela vai querer mudar os planos e continuar aqui. Já imaginava, já. Né? Então eu chamei ela, falei, eu preciso conversar com você. E contei pra ela o que o pastor falou. Aí ela começou a chorar. E falou pra mim assim, não, eu não queria te falar, mas eu não quero ir embora. Eu falei, mas como assim você não quer ir embora? Pra sua casa, pra sua família? Porque a minha esposa nunca tinha morado em outro lugar. Primeira vez que ela saiu para morar em outro lugar foi quando a gente mudou de Minas Gerais. E aí a gente passou 1 ano e 8 meses no Mato Grosso do Sul sem voltar em casa. Então, para ela, tinha sido um período muito difícil, né? Para a mulher, isso é mais difícil do que para o homem. Eu aprendi uma frase com um amigo meu que até faleceu, o seu Luiz Meira, que ele falava assim, eu falei, eu também sou assim, se eu dormir num lugar, no outro dia eu sou de lá. Eu não tenho dificuldade. Mas para as mulheres, elas são mais apegadas, né? Mais sentimentais, é mais difícil. Então eu pensava, minha esposa nunca vai mudar de ideia, não. Eu chamei, contei para ela, falei, o pastor falou isso, que se a gente crer, Deus vai prosperar a nossa vida. Ela falou, não, eu não quero ir embora. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu não quero voltar derrotada. Eu não quero. Nós saímos de lá e se nós voltar hoje, nós vamos voltar derrotado. E eu não quero voltar para lá derrotado. Eu quero voltar de cabeça erguida. E hoje nós estamos voltando humilhados. E quando nós saímos de lá, né, tiveram pessoas que disseram que nós ia voltar humilhado. Isso ficou gravado na nossa mente, né, e principalmente na dela. Homem larga essas coisas mais pro lado, mas mulher não, meu amigo. Mulher não esquece, não. E ela falou pra mim, nós vamos estar voltando derrotado, humilhado, e eu não quero, não. Se um dia a gente tiver que voltar, nós vamos voltar de cabeça erguida e, né? E aí eu fiquei muito admirado, né? Porque ela estava voltando por causa de mim e eu por causa dela, mas, né? Tava um momento muito difícil. E aí nós aceitamos o desafio. Aceitamos o desafio e ficamos 1 ano pregando, atendendo as igrejas, ajudando o pastor Gilmar, gastando esse dinheiro que nós tínhamos vendido a empresa. Não era muito dinheiro, era pouco dinheiro. E então foi assim, eu fali essas 2 vezes. Que aí eu fiquei 1 ano e depois Deus me devolveu tudo. Tem uma história bonita, que eu acho bonita do senhor, que eu aprendi. Porque em determinados momentos eu também já fui do jeito que o senhor falou. E eu queria que o senhor contasse para nós mais um pouco. Eu lembro que o senhor falou assim, que teve uma vez, né, que o senhor entrou dentro do carro, começou a chorar, querer chorar, e questionando a Deus, né, e Deus falou o motivo, né, que ele te dava e você passava para frente. Eu já cheguei a fazer isso na minha vida também, me dei mal também. Então, isso que o senhor falou ficou gravado na minha memória. Aí eu queria que o senhor contasse com mais detalhes, como é que aconteceu, essa experiência, né, que o senhor teve com Deus também. Olha, isso aí é um negócio muito sério, muito profundo, que as pessoas precisam prestar bastante atenção. Deus dá. Primeiro, Deus não dá para preguiçoso. Essa é a primeira coisa. Se ele dá uma vez só. Isso aí a gente aprende na parábola dos talentos, né? Então, Deus ele dá, mas administrar é com a gente. A forma como você vai investir, o que você vai fazer com o que Deus te dá, é com você. Isso está em tudo. Seja um dom,
seja um talento, seja uma prosperidade, seja inteligência. Você pode usar, é você que usa. Tem tanta gente extremamente inteligente, mas ele é um criminoso. Ele usou o que Deus deu da forma equivocada. E o diabo, ele tá louco para levar você com tudo que Deus te deu para o lado errado. E ele é o primeiro a querer te roubar o que Deus te deu. Então essa experiência também ela é muito marcante na minha vida. Foi antes de eu falir definitivamente em Goianira. Eu sempre trabalhei muito, muito. Eu sempre trabalhei muito. Então eu estava num momento muito difícil e eu entrei no meu carro sem rumo. Um carrinho velho, uma capinha Corsa, guerreira. E eu entrei e comecei a orar e chorar e eu disse para Deus assim, Senhor, e eu tenho isso mesmo. É para mim fazer uma oração a Deus pedindo algo financeiro para minha vida é muito raro. Porque eu creio que Deus abençoa o trabalho da nossa mão. Eu peço sempre a bênção de Deus sobre o meu trabalho. Em algum momento específico você precisa de uma intervenção divina, claro. Mas normalmente eu não faço essa oração pedindo a Deus um recurso financeiro. E eu sempre oro para Deus abençoar os meus funcionários, os meus fornecedores, a minha empresa, a minha vida, para a gente poder ter saúde, inteligência, força para trabalhar. E aí Deus abençoa o trabalho da nossa mão. Então eu na minha oração falo, Senhor, eu não te peço nada de financeiro, mas eu sou uma pessoa que contribui com a sua obra de coração aberto. Por que eu não sou próspero? Por que eu estou falindo? Por que as coisas não dão certo? Eu quero desfrutar. Porque não é pecado desfrutar das coisas boas que Deus fez para nós, de uma praia bonita, de uma água quente em Caldas Novas. Isso foi Deus que fez. Então ele fez para nós, ele colocou o homem no jardim. Por que ele fez aquela coisa tão linda, tão bonita? Para desfrutar. E eu disse, eu não estou desfrutando. Eu trabalho, e o que está acontecendo? E foi aí que o Espírito de Deus falou na minha mente. Não foi uma voz, não foi nada, mas foi algo tão forte que eu senti claramente que era uma resposta de Deus, porque isso nunca tinha vindo. E Deus falou na minha mente o seguinte, mas eu tenho te dado muito. Muito. Faz as contas, quanto de dinheiro passou na sua mão durante o ano. Mas você tem permitido o diabo te roubar. E ele começou a me lembrar de quantas vezes o diabo me roubou. Porque a Bíblia fala do dinheiro que é assoprado da nossa mão, que é como colocado num saco furado. E aí veio na minha mente as lembranças. Eu era uma pessoa, como que o diabo ele é estrategista. Ele é inteligente. Como que o diabo estava me roubando? Ele usava pessoas. Com propostas mal feitas. Usava pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de querer ser correto com as outras pessoas, ser justo. E aí, eu vou dar um exemplo prático. Uma vez eu cheguei numa empresa, fiz um negócio com a empresa, paguei. Naquela época, se fosse hoje no Pix, mas naquela época era dinheiro. Tá aqui, paguei, fizemos um acerto. Passado uns dias, a pessoa disse assim, você não me pagou. Eu paguei. Você tinha as notinhas, eu te paguei, você me deu as notinhas. Eu rasguei e joguei fora. Não pagou, então cadê a notinha? Não, é porque eu não tenho a notinha, mas você não me pagou. Era o diabo me roubando. O que eu fazia? Pagava de novo, porque eu pensava se as pessoas saem falando mal de mim.
Eu preferia... E essa era uma estratégia que o diabo usava muito contra a minha vida. Naquela sede ali de justiça, de não... E aí isso acontecia muito, 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 muito. Não só, esse é um exemplo, né? Mas em várias áreas. Ele estava usando pessoas em minha volta para... E aí Deus me fez lembrar de várias situações que isso aconteceu. E aí na hora eu parei de chorar e falei, Senhor, a partir de hoje, o que é meu, é meu. O que não é, não é. Mas a partir de hoje eu não deixo ninguém levar o que é meu. Se tiver que ir para a justiça, eu vou para a justiça. Se eu não vou aceitar mais as pessoas me roubar. Porque a verdade no final vai prevalecer. Então, Deus me dava muito, mas o diabo estava usando de estratégia para tirar o que Deus me dava de uma forma muito, muito grande. E a partir desse dia, minha história mudou financeira. Claro, ela começou a mudar, né? Ela começou, eu já voltei em casa, eu lembro como se eu já peguei o telefone e aquelas pessoas que estavam tentando, porque era um negócio espiritual, o diabo estava usando pessoas, eu já liguei e falei assim, a situação é S. Ligar pro outro, é S. Esse é o correto, essa é a verdade e é assim que vai ser. Se você não quiser... Então eu me coloquei contra a estratégia do inimigo. E a partir dali a minha vida financeira começou a mudar. A partir dali. Então essa história ela é real e foi algo que me impactou muito. É uma história forte na minha vida, isso aí. Foi imensa. Isso aí eu lembro até hoje. O que o senhor contou, isso aí realmente faz parte, eu creio que faz parte da vida de muita gente também. Um dos motivos de muitas pessoas quebrar essa vontade, muitas das vezes, de ser justo e muitas das vezes até ajudar pessoas que muitas das vezes nem merecem, né? Saber até... A gente tem que saber muitas das vezes até quem que a gente está ajudando, porque às vezes não está ajudando, está atrapalhando ele e nós mesmos. É uma ajuda... Existe aquele a frase, né? Não adianta você ajudar quem não quer ser ajudado. Isso era uma coisa que eu fazia muito. Eu ajudava as pessoas indiscriminadamente. Hoje eu não faço isso mais. Dependendo da pessoa que você ajudar, você está atrapalhando. Tem gente que ela não precisa de um dinheiro. É preciso de trabalhar. Ela não precisa que você dê a ela um dinheiro. Tem momento que sim. Tem momentos que você tem que chegar com a cesta básica, você tem que chegar ajudando com dinheiro. É uma situação diferente, de doença, Vou te dar um exemplo. Semana passada, alguém chegou para mim e disse, olha, tem um amigo que está precisando de ajuda. Então eu estou arrecadando um dinheiro para fazer uma cesta básica, para dar um dinheiro para ele, que ele está precisando de ajuda. Eu falei, não, minha ajuda está aqui, toma. Depois eu falei assim, mas... O que está acontecendo com ele? Não, ele está desempregado. Eu falei, não, então vou dar uma ajuda melhor para ele, vou dar um emprego. Pode ir lá e falar para ele, vir amanhã cedo trabalhar. Vou dar um emprego para ele. Aí pergunta se ele foi. Então, esse tipo de gente, você está jogando seu dinheiro fora. Você está ajudando a pessoa a se afundar cada vez mais. Então, tem gente que realmente não merece ser ajudado. Porque para mim precisar pedir sua ajuda e merecer sua ajuda, eu primeiro tenho que ter feito a minha parte. Né? Eu tenho que tentar buscar com as minhas forças para depois eu precisar da força de alguém. É igual muita gente no mundo espiritual. Só vive de pedir para os outros orar para eles. Mas eles mesmos não querem saber de oração. Tá lá... A oração de manhã das irmãs lá todo dia. Aí tem um monte de irmã que fica pedindo para orar para ela. Mas por que ela não vai para lá orar? E ela mesma buscar. E então, como é que foi essa transição sua também de Goianeira para Inhumas? Então... O primeiro ponto do senhor foi ali perto do posto mesmo? Para Inhumas foi, mas quando eu estava em Goianeira e aconteceu esse fato dessa oração e dessa instrução de Deus para minha vida... Foi logo depois aí
Era Deus precisava de acabar com aquele ciclo e começar outro. Olha, na vida da gente, muitas pessoas não prosperam porque a Bíblia diz que aquilo que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pra você começar um novo ciclo, você tem que fechar o antigo. Não tem jeito de você viver 2 ciclos ao mesmo tempo na sua vida. E tem muita gente que não muda de vida porque ela não fecha o ciclo. Ela fica agarrada ali, ela Arrastando, né? ela vai arrastando, ela não sai dali. E depois eu fiz essa oração e Deus precisava fechar aquele ciclo para começar uma coisa nova na minha vida. Então foi quando aconteceu isso. Eu parei e ia voltar para Minas, mas o plano de Deus não era voltar para lá. Eu tive essa conversa com o pastor Gilmar. Então eu fechei a empresa em Goianira e fiquei 1 ano em Goiânia, só pregando o evangelho, sem cobrar 1 centavo, só ministrando e vivendo desse dinheiro, 1 ano. Aí vem uma outra coisa forte que marcou minha vida. 1 ano, exatamente 1 ano depois, esse dinheiro acabou. E eu estava dentro dessa mesma picapinha Corsa. Minha esposa ligou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Acabou tudo. Acabou a comida, acabou tudo. Eu falei, tá bom, mandou uma mensagem para mim. Aí eu parei a caminhonete no acostamento e falei, Deus, 1 ano depois eu tô fazendo uma nova oração. Foi bem rápido, assim. Eu tenho sido fiel, e sua palavra diz que se você for fiel, você pode fazer prova. E eu, antes disso, eu abri a carteira, eu tinha R$50. Só. Mais nada. Eu estava num ponto que se eu tivesse que mudar e voltar para minha terra, eu não tinha como pagar a mudança. Não tinha. Eu tinha R$50. Só. Eu falei, Senhor, eu tenho R$50 e eu preciso de uma intervenção divina. Tem 1 ano que eu gastei todo o meu dinheiro comendo e pregando o evangelho, pagando gasolina do meu bolso e sem cobrar 1 centavo, e o meu dinheiro acabou e eu preciso do Senhor. Foi assim, questão de 30 segundos. Eu falei amém, o telefone tocou. Era o cara que eu tinha vendido a empresa para ele aqui em Umas. O Júlio, da sorveteria. O pessoal de Umas tudo conhece, né? Que era dono aqui do Pit Dog aqui da praça e tinha uma fábrica de sorvete. Eu tinha vendido para ele. Ele ligou para mim. Naquele momento, era a resposta de Deus para minha vida. E aí eu sempre trabalhei com automação de máquina, criação de máquina. As máquinas que eu tenho, quase todas foram criações minhas, né? Então, ele me ligou encomendando uma máquina. Eu fiz a máquina para ele, só que eu falei para ele, cara, eu não tenho dinheiro para fazer essa máquina, eu preciso de um adiantamento. Ele falou assim, vem aqui agora que eu vou te dar o adiantamento. Aí os R$50 foi embora, abastecendo o carro. Foi Deus falando assim, você vai no zero. Você vai começar do zero. R$50 na época, você punha gasolina para sair de onde eu estava e chegar em Umas. Eu não tinha o dinheiro para abastecer para voltar. Era Deus falando assim, você vai chegar no zero, acabou o ciclo. Vamos começar tudo, literalmente, do zero. Então eu peguei os R$50 na carteira, coloquei, eu abasteci o carro e vim aqui em Umas. Acabei de fechar o negócio com ele, ele já me deu o adiantamento. O adiantamento já dava para mim já abastecer minha casa e tudo. E aí eu fiz mais 3 máquinas para ele. E depois, ele falou, cara, eu não tô dando conta de administrar a empresa. Me ajuda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar, vou ser seu sócio por 6 meses. Vou levantar a empresa de novo e depois vou embora.
No final de 6 meses, eu falei, ó, a empresa está ativa de novo, lucrativa, mas você vai deixar ela cair de novo. Quer me vender ela de volta? Né? Era Deus trabalhando. Aí no final de 6 meses, ele me vendeu a empresa de volta. Né? E eu comprei ela de volta. E dali para frente, graças a Deus, ela cresceu. E Deus passou a nos prosperar de uma maneira muito forte. Graças a Deus, eu vivo hoje. Tem gente que fala assim, eu vivo uma vida que eu nunca imaginei. Não, eu ainda não vivo a vida que eu imaginei viver. Mas eu já estou próximo de viver uma vida que eu imaginei viver. Porque a vida que eu imaginei viver aqui na Terra, né? Antes de Jesus voltar, ainda eu preciso galgar uns degraus ainda para chegar nela. Mas vou chegar. Mas graças a Deus hoje a gente vive uma vida próspera, abençoada financeiramente. E hoje eu me sinto um vencedor. Hoje eu não tenho intenção de voltar mais para minha terra natal, mas se eu voltasse hoje eu vou lá e eu vou de cabeça erguida. Graças a Deus. E Deus sempre abençoa o seu trabalho, como o senhor falou agora. Né? Orou e Deus não foi uma pessoa te abençoar financeiro, né? Deus abençoa suas mãos, seu trabalho, a oportunidade que ele levou. Deus nunca vai... tem gente que acha que Deus vai fazer aparecer um dinheiro na conta dele, vai abrir a conta lá de manhã e vai estar lá. Não, eu sempre falo, se você abrir sua conta de manhã e tiver R$1 milhão, vai lá no gerente e devolve que tem alguma coisa errada. Depositar errado. Deus, ele vai sempre abençoar o nosso trabalho, porque Jesus, ele mesmo falava que ele trabalhava e o pai dele também. Sempre trabalhava. Deus é um Deus do trabalho. Deus ele abençoa através do trabalho. Então, eu vou contar uma experiência para vocês aqui, que eu acho que muita gente que está ouvindo precisa ouvir. Um dia eu estava num dos setores da minha empresa, chamado setor de moldação. Para quem conhece uma função, sabe do que eu estou falando. E eu estava passando e um funcionário fez uma brincadeira. Ele não queria que eu ouvisse, mas eu ouvi. Ele falou assim, aí é rico. Eu não sou rico. Mas ele fez essa brincadeira. Aí é rico. Eu ouvi aquilo e fui andando, mas eu falei assim, eu acho que é um momento de eu ensinar alguma coisa para os meus funcionários. Aí eu parei, voltei e perguntei assim, o que você falou? Aí ele ficou todo, não, falei não. Não, o que você falou? Eu passei perto de você, você falou uma coisa que eu ouvi, mas eu quero que você repete. Aí ele ficou todo sem graça, não, moço, eu não estou chamando sua atenção, eu só quero te ensinar uma coisa. Aí com muito custo ele falou, não, eu falei isso. Eu falei, falou? Aí eu falei, então para a empresa, todo mundo, e vem todo mundo aqui em volta de mim. Para aí, para. Chamei o gerente, falei, para todo mundo e chama todo mundo aqui. Aí fizeram uma roda e eu falei para eles assim, eu estava passando aqui e o colega aqui disse isso. E eu quero confirmar o que ele falou. É verdade. Eu queria ensinar algo para eles, né? Mas eu vou ensinar para vocês por que eu sou patrão de vocês e vocês são meus funcionários. E eu queria que vocês aprendessem. E eu vou ensinar para vocês. Aí naquele ato que você falou que Deus abençoou o trabalho. Vocês acham que eu sou patrão de vocês? Na época eu tinha cerca de 50 funcionários nessa época. Algo próximo disso. E eu disse assim, olha, sabe por que eu sou patrão e vocês são funcionários? E deixa eu dizer, eu nasci mais pobre do que a maioria de vocês. Eu não tenho uma faculdade, eu não tenho. Eu nasci com as mesmas oportunidades que vocês e talvez menos. Mas hoje eu sou patrão de vocês e eu vou explicar o porquê.
Sabe por quê? Porque quando eu sair daqui 5:30 da tarde, eu já vou pegar o meu celular e vou pôr um vídeo de alguma coisa útil para o meu negócio. Eu já vou daqui lá em casa escutando algum investimento, alguma máquina diferente, algum mercado diferente para me vender meu produto. Eu já vou fazendo isso. Para onde vocês vão? O que vocês vão fazer quando sair daqui? Eu falei, alguns de vocês, porque eu sei, vão direto pro boteco. Vai beber, vai jogar. E alguns de vocês vai gastar o que vocês ganhou no dia tudo no boteco. Quando vocês chegar em casa, vocês vão pegar o celular e vai pro TikTok ver dancinha, ver videozinho de piada. Eu vou estar estudando. Eu vou estudar hoje até meia-noite, quando eu chegar em casa. Então, todos vocês podiam ter uma empresa igual ou maior que a minha. Podia ser meu concorrente, podia ser meu colega de empresa, mas vocês não valorizam o trabalho de vocês e o tempo de vocês. Tempo é algo extremamente valioso. Eu compro o tempo do meu funcionário. Se eu desse conta de trabalhar por todos eles, eu trabalharia. Mas como eu não dou, eu pego alguém que não tem noção de quanto vale o tempo, e eu compro o tempo dele, já que ele não quer ganhar dinheiro com o tempo dele, eu compro o tempo dele e ganho dinheiro no lugar dele. Então alguém às vezes pode estar me ouvindo e achando que isso é prepotência. Não. Você precisa aprender o valor do seu tempo. O ditado que tempo é dinheiro é a coisa mais real que existe. E não volta, né? Não volta. Você pode estar na hora do seu almoço, almoçando e tirando uma soneca, e é um direito seu, sem problema, mas você pode estar usando meia hora do seu almoço para ganhar dinheiro. Ou não? Sim. Você pode terminar o seu trabalho. Ah, mas eu sou funcionário. É porque você não é funcionário. Mas eu fui. Só que eu aproveitava o meu tempo para ganhar dinheiro, para chegar onde eu cheguei. Porque a própria Bíblia orienta, né? Para você fazer enquanto você tem força. Hoje eu não tenho força mais de fazer o que eu fazia com 20 anos de idade. Mas eu faço segundo a força que eu tenho hoje. Mas eu fiz lá naquela época, enquanto meus amigos estavam jogando, divertindo, balada, eu estava ganhando dinheiro. Eu estava vendendo meu tempo o preço mais alto possível. Então eu chamei eles e disse para eles, vocês podem daqui 1 ano, em vez de ser meu funcionário, ser meu concorrente. Se você tiver coragem de passar por onde eu passei. Então, Samuel, Iago, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, você pode transformar a sua vida em 1 ano. Em 1 ano você pode ser um empresário, você pode ser rico, você pode ter dinheiro. Depende do que você vai fazer com o seu tempo. E vou dizer uma coisa. Ninguém fica rico com carteira assinada. Ninguém. Isso é uma verdade. Não. Hoje você pode ganhar mais do que um juiz vendendo água no sinal. Se você entender, olha, e isso aqui é outra coisa que as pessoas que estão nos ouvindo precisam de entender. Você nunca faz um trabalho esperando a caridade de ninguém. Se você está no sinal vendendo água, você é um empreendedor. Você nunca vende uma água pedindo para a pessoa comprar para te ajudar. Não. Você vai comprar minha água porque eu estou solucionando uma dor sua, que é a sede. Eu estou te vendendo algo que é útil para você. Então não tem ajuda, não. Quando eu contrato um funcionário, nem ele está me ajudando e nem eu estou ajudando ele. Nós estamos fazendo um negócio. Eu estou comprando o tempo dele e ele está me vendendo o tempo dele. Ele me dá o tempo
e eu dou dinheiro. Então, as pessoas, quando entendem isso, que elas podem transformar a vida delas, quando elas transformam a mente, elas mudam de vida. Está tudo aqui dentro. A transformação da nossa vida, ela está aqui dentro. E isso é bíblico, viu? A Bíblia, como que a gente transforma a vida? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como que se transforma? Pela renovação da vossa mente. Você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você tem que mudar a mente. Excelente. A mentalidade. Se você tem mentalidade de escravo, é escravo que você vai ser. O povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele se depara com o Mar Vermelho e se depara atrás com o exército e do lado montanha. O que eles fizeram? Eles começaram a tremer de medo. Mas peraí, era um exército de 600 mil homens. Só que eles não tinham mentalidade de guerreiro, eles tinham mentalidade de escravo. Então, se você tem mentalidade, por que eles não lutaram? Se era um exército de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Por que eles não lutaram? Porque está na mente. A mente deles era de escravo. A mente deles era que aqueles que vinham atrás deles iam massacrar. Mente de derrotado. Mente derrotado. E às vezes a gente pensa que a pobreza é a falta de dinheiro. Né? Não. E essa aqui é Olha, a mente. tem um estudo que eu já ministrei na igreja e a Bíblia toda, ela está relacionada à mente das pessoas. Entenda uma coisa. Jesus, ele sempre quis mudar a mentalidade das pessoas. A Bíblia disse, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Conhecimento é libertador. Quando você transforma a sua mente, conhece a verdade, isso não é só verdade espiritual. É a verdade em toda a sua vida. Você se liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é uma pessoa que está vivendo uma vida de miséria e conhecer que tem vida além daquele mundinho que ela vive. E ela buscar se libertar e ela buscar fazer alguma coisa para mudar. Se você não fizer nada diferente, a sua vida nunca vai ser diferente. Se você fizer sempre igual, eu sempre uso em alguma palestra, em alguma ministração, se você pegar uma pedra e jogar ela ali, ela sempre vai cair ali, ela sempre vai cair ali. Mas se você quiser acertar alguma coisa com ela, você tem que jogar ela em outra direção. Então a vida da gente é assim. Se você quer ter uma vida diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Sua vida nunca vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Então, você precisa ter coragem, buscar conhecimento, buscar aprendizado, e aí você vai ser diferente. Pastor, o senhor falou muito da mentalidade e uma das coisas que a gente vê muito é a sua família, né? Minha esposa também gosta muito da postura da sua esposa, ela sempre comenta. E em relação à criação dos seus filhos, o senhor tenta levar essa parte empreendedora? Ou o senhor tem alguma estratégia que o senhor pensa sobre isso? Olha, isso aí é algo também que quando eu falo, polemiza muito, mas é algo que eu tenho de vida. Eu quero o melhor para os meus filhos. Em primeiro lugar, eu crio meus filhos de acordo com o ensinamento de Cristo. Essa é a primeira coisa. Não adianta vir com moda, não adianta vir com o psicólogo falou, não adianta vir com engenharia social, não adianta vir com nada. Os meus filhos são criados nos princípios bíblicos, ponto final. A Bíblia é a regra fundamental, basilar para a criação dos meus filhos. A minha família vive de acordo com os princípios bíblicos. Eu, minha esposa, meus filhos. Não tem negociação. Quanto à vida profissional dos meus filhos, eu digo para eles, e quando eu disse isso a primeira vez, a minha esposa quase caiu dura. Hoje ela comunga da minha ideia. Meus filhos só farão faculdade
Se eles quiserem me contrariar muito, eles terão o direito. Eles que vão escolher. Mas eles só farão uma faculdade de medicina, de engenharia, seja do que for, se eles quiserem me deixar extremamente triste. Eu quero que meus filhos sejam empresários, empreendedores, porque não tem nada no mundo que dá mais dinheiro do que empreender. E não é só dar mais dinheiro, que não te limita financeiramente, geograficamente, temporalmente. Não tem nada. Então, os meus filhos, eu treino eles para serem eu quero medicina, papai. Então, você vai ser dono de uma clínica, do hospital, seja lá o que for, mas nunca o médico. Não que eu admiro médico, mas médico é uma paixão, é uma profissão, ganha muito, tudo certo. Mas ele só vai quebrar os limites se ele for dono do hospital. Do contrário, ele vai ser assalariado. O salário A sempre é menos que ele limitado, seja um autônomo, dono de uma clínica, um cirurgião plástico, dono de uma clínica. Aí sim. Mas enquanto ele tiver uma carteira assinada, ele vai estar limitado à CLT. E a CLT, querendo ou não, ela é um mal para o trabalhador. Ela é um mal para a sociedade, ela é limitante. Eu não posso remunerar melhor o meu funcionário porque a CLT trava eu e trava ele. Então, os meus filhos não são criados para CLT, são criados para empreender. Eu já ensino o empreendedorismo para eles desde cedo. Então, em primeiro lugar, princípios bíblicos. Em segundo lugar, eu ensino meus filhos para serem empreendedores. E uma faculdade de administração, por exemplo, o senhor aconselharia? Eu já tive vários funcionários formados em faculdade de administração que não servia para ser funcionário no meu escritório. Então, a maior faculdade de administração que existe é o dia a dia, que eu já ensinei desde agora. A maior faculdade de administração. Claro que essa regra eu não estou generalizando. Existem várias exceções, mas ninguém sai de uma faculdade de administrador de empresa e consegue administrar uma empresa. Não. Consegue administrar nem uma loja. Uma lojinha. Ninguém. Existe exceção. Pode existir. Alguém que já tem uma experiência ali, mas você não sai de lá. Porque eu já tive vários funcionários que saíram da faculdade de administração de empresa que não conseguiram trabalhar para mim. Uhum. Então, eu treino os meus filhos desde hoje para serem empreendedores. Se no futuro eles quiserem ser o que eles quiserem ser, eles serão. Mas eu vou ensiná-los o que eu acho que vai ser melhor para a vida deles. E para mim, se eu falisse novamente, eu não ia para a CLT. Eu ia vender água no sinal. Até, de repente, eu tenho uma distribuidora de água, eu sei lá. Mas eu nunca voltaria para a CLT. Eu ia capinar lote como empreendedor, mas eu não voltaria para a CLT. Porque a CLT, ela te limita. Ela não te deixa crescer. Então eu ensino isso para os meus filhos. É igual o senhor falou, né? O que o senhor gasta com funcionário, ele podia estar recebendo muito mais. Eu falo isso para o meu funcionário. Mas empreender, as pessoas precisam entender. Não é para todo mundo. Tem que ter coragem. Não é Igual o fácil. senhor falou também. Tem que ter coragem, tem que ter disposição, despreendimento. Eu quero ser um empresário porque eu quero trabalhar só 3 dias por semana. Não pode parar, porque você vai trabalhar 7 dias por semana. Até você se estabilizar, pelo menos. Eu quero ser um empresário porque... Não. Para você ser um empresário, você tem que pôr na sua cabeça que você vai trabalhar o dobro quando você é funcionário. Você não para no final de semana, você não para à noite. Uhum. Claro que chega um ponto da sua vida que você equaliza isso. Né? Mas no início, não. E é pouca gente que quer pagar o preço. Quando a gente conta a história da gente,
Nós temos na igreja lá, né, o pastor Francélio. O pastor Francélio é um homem próximo, um homem abençoado por Deus, um homem fiel a Deus. Mas eu já perguntei para ele a história dele. O início é sofrimento, meu amigo. Era de carroça. Eu Era quero dormindo, trazer ele aqui era também. dormir. Traga o pastor Francélio aqui, que ele tem uma história linda. Ele conta pra gente que ele dormia dentro da empresa, morava dentro da empresa. Eu já morei dentro da empresa. Então, não é para todo mundo. Quando a gente fala assim, é para despertar nas pessoas que estão ouvindo a gente que tem esse sentimento, esse desejo, essa vontade e a coragem de enfrentar. Não é? O empresário, se ele tiver muita sorte, ele nunca vai falir. Mas na maioria das vezes, ele vai falir várias vezes, às vezes. Mas ele tem que acreditar. O meu pai e a minha mãe nunca quis que eu fosse empresário. Era o terror para a vida dele. Queria que eu fosse um advogado, queria que eu fosse um médico, queria que eu fosse. O sonho deles era eu fazer a faculdade. Mas hoje eu falo para eles, né? Com muito respeito às minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs que têm faculdades, têm pós-graduação, mas eu tenho alguns funcionários que ganham mais que elas, que não sabem ler e escrever. Então, mas é o desejo delas. Aí é aquele negócio. A vocação delas. Eu tenho uma irmã que é administradora de empresas. Ganha muito bem e é disputada porque ela é uma excelente funcionária, muito competente, mas administrar a própria empresa é diferente. Entende? Porque administrar o dinheiro dos outros é uma coisa, o seu é outra. Então, quando eu falo isso, cada pessoa que está ouvindo a gente aqui tem que saber se ela se enquadra nisso, se ela está disposta a pagar o preço, né? Se ela está disposta a plantar. Porque as pessoas, às vezes, baseiam a vida da gente só com a colheita, mas não lembra do quando você arou a terra, quando arrancou os tocos, os Tudo tem um preço, cupim. né? Tudo tem Então, um é preço. isso. Né? E é caro. E o empresário, no Brasil principalmente, ele mata um leão todinho. É bem O complicado. Brasil, ele é um ambiente totalmente inóspito para o empresário crescer. Você tem que vencer muita coisa. No Brasil, o empresário ele é mal visto pela sociedade, de um modo geral, como explorador. Quando eu falo aqui que eu compro a mão de obra de uma pessoa, mas eu compro porque ela quer vender. É interessante para ela vender, é um negócio. Mas tem muita gente que me ouve e vai falar, ele é um explorador. Não, mas qualquer um. Hoje, se você quiser ser um empresário de tarde, você pode ser. Hoje você abre um MEI em 30 minutos. Então, qualquer um pode ser empresário hoje. Em 30 minutos você está com a empresa constituída. Sim. Mas o negócio não é constituir uma empresa. É você ter a coragem e o desprendimento e a disposição de vencer os obstáculos, né? De vencer os desafios. Mas eu incentivo a todo mundo que tiver vocação e coragem a ser um empreendedor. E outra coisa, acho que mais é sobre gratidão. Eu já passei por isso, creio que o senhor também já deve ter passado. A ponto assim de ajudar uma pessoa, né? Que nem eu já ajudei pessoas e tudo mais, cesta, paguei energia, e no final descobri que estava roubando. O que o senhor tem a falar? Isso já aconteceu lá de o senhor estender a mão para uma pessoa e a pessoa, na ingratidão, fazer algo nesse estilo? No caso com o senhor já? Já. Isso é um desafio que o empresário enfrenta. Você nunca sabe realmente quem você está contratando, com quem você está negociando, de quem você está comprando. Realmente você não sabe. E quando você ajuda uma pessoa que ela é ingrata, a única pessoa que perde é a ingrata. Você não perde. Você não perde. Quando eu ajudo as pessoas hoje, eu sou mais criterioso, né? Em ajudar. Mas quando eu ajudo uma pessoa ingrata, eu não perdi nada. Entende?
É aquele velho ditado, bola para frente, né? Bola para frente, e que atrás vem gente e vamos embora. Então, quando você ajuda alguém ingrato, alguém que não... É só a pessoa que pede, porque gratidão é um sentimento nobre. E são poucas as pessoas que têm sentimentos nobres, né? Então, você precisa entender isso. Quando você contribui para o crescimento de uma pessoa, você ganhou, né? É dando que se recebe, e raramente você vai receber de quem você deu. Realmente você vai. Isso, quando você ajuda alguém, é uma semente, é um plantio, né? Então você vai colher isso em algum momento. Em algum momento você vai colher. Mas não significa que foi aquela pessoa na vida de quem você semeou que vai te trazer uma colheita. Então eu sou muito bem resolvido com isso. Eu sou uma pessoa que perdoa muito fácil, né? Eu sou extremamente explosivo, mas eu sou muito fácil de perdoar, muito fácil. Então eu não tenho problema com esse tipo de coisa. As pessoas ingratas, elas próprias tropeçarão na sua ingratidão. E quem ajudou, ele só tem a colher. Não tem, a gente colhe o que planta. Outra coisa também, tinha comentado, né? Sobre esses homens, né? Que o senhor de vez em quando fala lá no púlpito lá, né? Que dorme no canto da cama, tem medo de barata. Esses aí, será que eles conseguem vencer na vida? Ou tem que melhorar as atitudes, tem que ter mais Olha, posição? olha, a gente vive um momento delicado, né? Falando de homem delicado, a gente vive num momento delicado. A gente vive num momento de transição, de conceitos novos, de ideologias novas. E a masculinidade, ela vem sendo atacada há muito tempo, né? Mas eu já vejo uma mudança vindo das próprias mulheres. Uma mudança vinda das próprias mulheres. O feminismo, ele tomou uma proporção muito grande e o feminismo trouxe um mal muito grande para a sociedade porque, na verdade, se tornou uma luta de sexos, né? Uma luta de gêneros, né? E o feminismo, eu vejo que a essência dele não deveria ser essa. Não é a mulher tomar o lugar do homem, é a mulher ocupar o seu próprio espaço. Eu não tenho problema nenhum com a mulher ocupar o espaço dela. O problema é o homem querer ocupar o espaço da mulher ou a mulher querer ocupar o espaço do Uma homem. briga, né? Não. Homem e mulher é uma parceria. Quando se fala de casamento, lá na minha casa, isso é muito bem resolvido. Tudo que eu tenho é da minha esposa, tudo que ela tem é meu. Nós não separamos dinheiro. O que é meu é dela, o que é dela é meu. Nós trabalhamos junto para prosperar a nossa família. É uma parceria. E dentro dessa parceria, tem coisa que ela faz melhor, tem coisa que eu faço melhor. O que eu faço melhor, eu faço, o que ela faz melhor, ela faz. É uma parceria. E aí a gente vai prosperando junto, os filhos vão prosperando junto. Então, a masculinidade e o feminismo e o machismo, né? Eles têm que ser muito bem entendidos. E a sociedade tem que entender que não é uma luta. Então, dentro desse ataque à masculinidade, a sociedade gerou muitos homens fracos, essa é a verdade. Muitos homens fracos, que não têm coragem de enfrentar e assumir as responsabilidades. Eu entendo que um dos papéis do homem é prover segurança, proteção, provisão para a família. E dentro disso, a masculinidade se encaixa melhor porque o homem, estruturalmente, ele é, ele é formado para isso.
Então, quando a gente brinca, né, do homem que dorme no canto da cama, quando faz barulho dentro de casa, em algumas ministrações que eu faço essa brincadeira, né? É uma brincadeira, não é dormir no canto que define se a pessoa é realmente homem ou não, mas é uma brincadeira. Faz um barulho dentro de casa, o homem esconde debaixo da coberta e manda a mulher olhar. Não, pode achar que eu sou antigo, pode achar que eu sou retrógrado, mas na minha casa o protetor sou eu. Eu sou o protetor, eu dou a vida, isso é bíblico. A Bíblia diz que o marido, se for necessário, ele precisa dar a vida pela esposa e é assim que eu sou. Então, é eu que enfrento o perigo, é eu que enfrento o serviço pesado, o serviço difícil. É eu que. Se a minha empresa falir amanhã, o culpado não é minha esposa, sou eu. Eu sou o culpado. Se a minha família fracassar, a culpa é minha. Eu sou o líder da minha família. Então, a culpa é minha. O grande problema que as mulheres não entendem é o seguinte: o homem, quando ele vai casar, a maior preocupação e medo que ele tem é a responsabilidade que ele vai assumir. Nós somos 3 homens casados. Quando a gente ia casar, a gente não ficava assim, meu Deus do céu, agora eu vou assumir uma família, eu tenho que alimentar, eu tenho que estudar, eu tenho que vestir, eu tenho que cuidar dessa família. Primeira é da esposa e segunda é dos filhos. Mas fala, tô grávida, aí que você pensa mesmo. Aí isso é. Então, e outra coisa, é pro resto da vida. Eu tô entrando num negócio, eu tô assumindo um compromisso aqui pro resto da vida de sustentar, de proteger, de cuidar. Esse é um. Então, quando a mulher, não vou dizer a mulher, o feminismo vem e diz: não, não é assim não, e é tudo igual. Não, nós somos iguais em importância. Inclusive, diante de Deus, o homem não é mais importante que a mulher. Nem a mulher é mais importante que o homem. Eles só têm papéis diferentes. Eles têm papéis diferentes. Entende? Então, só que para o homem, se você tirar essa responsabilidade de um homem, escuta isso. Se uma mulher casa e tira a responsabilidade do homem de provedor, de protetor, você perdeu seu marido. Ele nunca mais vai querer assumir essa responsabilidade, porque é cômodo demais. É muito cômodo aí. Você vai para um casamento, você, como homem, não tem responsabilidade de proteger, de prover, de cuidar, de nada, é cômodo aí. Vai jogar videogame o dia inteiro, se tá trabalhando, tá bom, se não tá, tá bom. Então, muitas mulheres assumiram a liderança do casamento e depois elas perderam o marido. Porque o marido se acomoda, fica tranquilo, a minha maior responsabilidade, minha mulher assumiu, então tô de boa, tô tranquilo. E aí, pra você voltar esse marido para a responsabilidade que ele tem que ter de novo, não volta não. Acabou. Então, assim, essa brincadeira que eu sempre faço, né? Eu brinco, mas ela tem um fundo de verdade, né? É o que eu ouvi um dia de uma mulher. Eu ouvi de uma mulher falando, às vezes até outras pessoas ouviram, que é a geração dos pais de pet, criador de samambaia. Né? Misericórdia. E essa é a geração que nós estamos vivendo. E até a gente saber, por exemplo, toda essa história que o senhor contou, teve altos e baixos, altos e baixos. E hoje em dia é difícil a pessoa saber lidar com tudo isso, né? Até pouco tempo eu estava trabalhando no hospital. E eu lembro que na época do Enem, tinha pessoas que, adolescentes, chegavam passando mal com ansiedade. Então, às vezes, isso não atinge só o adulto hoje, né? Então já vem atingindo as crianças, os homens que já estão sendo formados. Sabe o que acontece? Os pais são referência dos filhos. Os pais são referência dos filhos. Então, se o filho vê um pai fraco, ele vai se tornar um filho fraco. Se ele vê uma mãe maluca, a menina vai tornar maluca, desequilibrada.
Porque os pais influenciam, são os maiores influenciadores da vida dos filhos. Então, pede seu filho, você tem que ter cuidado com o que você fala. Porque ele está de olho, ele está de ouvido. Então, ele vai aprender, em primeiro lugar, com você. Então, se eu sou um pai fraco, a probabilidade do meu filho ser um homem fraco, emocionalmente, de todas as formas, espiritualmente, ela é muito grande. Ela é muito grande. Agora, se meu filho vê em mim um homem forte, que não tem medo, e quando eu falo forte, que não tem medo, não é brigar, não é ser ignorante, não, é que não tem medo da vida, que não tem medo da luta, que não tem medo de crescer, que não tem medo de prosperar, que não tem medo de arriscar em prol do bem, né, pessoal, familiar. É assim que ele vai ser. Então, isso que você está falando, olha, 15 anos atrás, vamos por 20 anos atrás, as pessoas que estão me ouvindo aqui, me fala de um homem com depressão 20 anos atrás. Você não via falar disso. Não via. Hoje é uma enxurrada de homem com depressão, porque eles estão vivendo enclausurado, com medo. Hoje o que tem... As pessoas podem não imaginar, mas dentro de umas o que tem de homem preso dentro de um quarto hoje. Não tem coragem de sair para fora, perdeu, tem medo da vida, tem medo de lutar, tem medo de ir para o escritório, de levantar cedo, de trabalhar, tem medo de tudo, mas vai acontecer um problema, mas vai... Isso. Fracos. E se eu estiver falando com alguém que está nessa situação, sai de dentro desse quarto. Respira. Saiba que todo dia é uma oportunidade para você mudar sua realidade, mudar sua vida, mudar seu psicológico, mudar sua vida espiritual, mudar sua vida financeira. O bem mais precioso que Deus deu para a gente foi o amanhecer, a nova oportunidade de mudar a situação que você está vivendo. É o amanhecer, eu sempre digo, todo amanhecer é uma oportunidade de você mudar sua realidade. Tudo. Ah, mas ela não vai mudar de tarde. Não. Mas ela vai mudar. Se você fizer diferente, se você enfrentar. Então, isso aí que você falou é uma realidade. Nós vivemos uma geração... Existe aquela... Eu não me lembro hoje quem disse, né? Mas é uma realidade que hoje é muito falado na internet, em muitos vídeos, mas é uma realidade. Homens fortes faz nascer uma geração fraca. Uma geração fraca faz vir uma geração forte. E assim por diante. Porque uma geração forte, ela cria situações para as pessoas viverem mais confortáveis. E o conforto gera pessoas mais fracas, que não precisam muito correr atrás. Né? Eu vejo isso muito hoje quando você vai contratar um funcionário. Na minha época, você queria trabalhar, aprender uma profissão e você não fazia muita pergunta. Às vezes você não fazia pergunta nenhuma, porque na minha época você chegava para procurar um emprego e na porta das empresas estava escrito não há vagas. Não insista, não há vagas. Hoje eu preciso contratar 10 funcionários, você não acha. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. As pessoas se acomodaram, não sonham. É raro você ver alguém sonhando em ser um empresário de sucesso. Também sobrevivendo, né? Quer sobreviver, né? Então, a gente sente muita falta disso, daquelas pessoas que a gente fala, com sangue nos olhos, com vontade de vencer, com vontade de crescer, com vontade de prosperar. É o que você falou, as pessoas querem sobreviver. E isso é ruim. Isso é tão raro que a pessoa que quer crescer, hoje ela consegue ajudar várias pessoas que incentivam, né? Porque quase não se vê mais. Então as oportunidades para ela se tornam maior ainda. Porque muitos não têm essa vontade. Hoje está nivelado por baixo, né? Hoje, para você ser um bom profissional, você não precisa ser muito bom, não. Porque o nível está muito baixo. Muito baixo. Então, a gente hoje tem dificuldade com tudo. Com bons profissionais, na maioria das áreas.
né? Você chama uma pessoa para desde limpar um quintal a consertar um ar-condicionado, você não tem muita qualidade mais, porque tá tudo nivelado muito por baixo. Eu sempre falo, se eu tivesse começado na época que a gente começou, que a gente tá vivendo hoje, né? Minha época era muito mais difícil. Por que que a gente era empreendedor? Começa por aí. Os brinquedos da gente era a gente que fazia. Né? Vocês ainda são novos, talvez não pegaram essa fase. Mas os meus carrinhos era eu que tinha que fazer. Então eu já estava aprendendo alguma coisa Tá ali. vendo já? A gente fazia brincadeira de carrinho de rolimã, de rolamento. É a gente que tinha que fazer. Perna de pau, a gente que fazia. Né? Hoje, nossos filhos têm tudo na mão. Aquele monte de brinquedo. Você compra um brinquedo, eles brincam 2 dias e já abandona. Né? Então, começa muito por aí. Então, realmente nós temos que nos atentar para o que vai ser da geração que está vindo. Nós precisamos de vitaminar essa geração aí. É. Né? Analisando, né, a sua vida hoje, tirando a parte espiritual no momento, qual a melhor coisa que aconteceu da sua vida? Tirando assim a parte espiritual, que a gente sabe que isso aí é prioridade. Tirando a parte espiritual, a melhor coisa na vida da gente, eu vou falar na vida minha e da minha esposa, são meus filhos. Né? Eu para falar a verdade, eu sempre tive muito medo de ter filho, porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente vive um momento muito difícil na criação de filhos, né? Mas meus filhos são tem coisa que só depois que você tem que você sabe. É. Quem não tem não vai entender o que eu estou dizendo, né? É algo que você troca tudo que tem por eles, né? A família. Né? Então, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, da minha esposa, pelo menos para mim, são meus filhos, né? Que é tudo que a gente tem. E não vou mentir, não adianta a gente. Hoje a minha vida é muito melhor, né? Menos difícil, embora a luta ela tá sempre presente, mas a minha vida hoje é uma vida mais fácil, né? Porque a gente construiu essa facilidade, né? Então a vida que hoje eu nunca deixei depois de um certo período que a gente aprendeu algumas lições, eu nunca mais deixei de desfrutar a vida. Então, veio meus filhos, a gente tá maduro, experiente para criar eles da melhor forma possível. E graças a Deus, Deus deu uma condição da gente viver uma vida mais fácil do que era antes, né? Então, sem sombra de dúvida, meus filhos é a melhor coisa que aconteceu na vida minha e da minha esposa, Benção. né? É uma grande mudança, né? Muda. Como diz, a mulher tem aquela relação com o filho na gestação. Não sei se o senhor tem essa experiência, mas a gente que é homem, depois que a gente pega na mão, a gente. Há um antes e um depois. Não, eu assim, antes de casar, antes de ser pai, eu sempre imaginava, né? Ah, eu me imaginava, a imagem que eu tenho, assim, na minha mente, antes de ter um filho, era eu de mão dada com meu filho, andando de mão dada com meu filho. E quando isso se realiza, é muito emocionante, né? O amor de um pai, de uma mãe pelos filhos é só quem tem, né? É um negócio que não dá para comparar, não dá para medir. É só quem é pai, é só quem é mãe que sabe quando seu filho sente uma dor, está com uma febre, aquela vontade de transferir aquilo para a gente, de proteger. Então não tem nada mais transformador na vida de um casal do que um filho, né? Infelizmente a gente sabe que tem casais que não têm a condição física de, 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 de gerar um filho, né? E mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas é uma experiência
diferente de tudo. Né? É algo que é parte sua, Não sei. literalmente é parte da Literalmente. gente. A gente está chegando ao fim, a gente queria, pastor, que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo, porque uma mensagem, uma história, ouvindo essa história do senhor, eu tenho certeza que muita gente se sente motivado. Eu, por exemplo, ouvindo o senhor aqui, eu senti muito bem, muito inspirado. Eu sei que muito de Deus, né? Uhum. Eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Olha, eu, depois de um certo tempo ministrando, palestrando em empresas, igrejas, eu entendo e eu trabalho por isso hoje com a coisa mais difícil que existe para você fazer, que é mudar a mentalidade das pessoas. Não tem nada mais difícil do que mudar a mentalidade das pessoas, porque a mentalidade ela é formada baseada em muito em longos anos, em muitas experiências, em muitas influências, e às vezes influências familiares, que são pessoas que a gente confia, que é pai, que é mãe, que é um avô, que é uma avó, e nem sempre essa é uma influência positiva, não por maldade, mas é porque é a forma que eles pensam. Então, dentro dessa mensagem que eu quero deixar, eu hoje aprendi isso, abrir a mente, enxergar novos ambientes, novas situações. Então, para quem está me ouvindo, eu quero deixar uma mensagem. Se você mudar a sua mente, você muda a sua história. Aqui eu estou deixando uma mensagem, não no âmbito espiritual, embora é um ensinamento bíblico. Embora é um ensinamento bíblico. Então, a mensagem que eu quero deixar para quem está ouvindo a gente aqui, participando desse podcast, abra a mente para novos caminhos, novos desafios, novos horizontes, porque senão você nunca vai mudar de vida. Você vai continuar vivendo a mesma situação. Isso não é só financeiramente, profissionalmente, isso é emocionalmente, isso é no âmbito familiar, isso é em todos os sentidos da vida. Se você não tiver uma mente aberta, e assim, quando eu aprendi isso e eu fui comparar isso dentro da palavra de Deus, a Bíblia orienta exatamente isso. Então hoje, eu trabalho, eu tento o máximo mudar a mentalidade das pessoas. E eu sei o quanto é difícil. Mas só se muda uma comunidade se você mudar a mentalidade dela. E nós vivemos num país que a mentalidade das pessoas são muito contaminadas. É o rouba mais faz. Isso é uma mentalidade errada. A gente não valoriza quem tem que valorizar. Olha, um exemplo, um exemplo. Eu sempre falo isso quando eu vou dar palestra motivacional, certo? Eu peço para as pessoas, falo assim, fala para mim do Pelé, um exemplo. E a maioria das pessoas começa a falar mal do Pelé. Eu falo assim, fala para mim 3 defeitos do Pelé. Isso é uma dinâmica, né? E aí as pessoas começam, é que ele não reconheceu uma filha, mais um. É, nada, nada. Aí eu falo, agora fala uma qualidade do Pelé. Não, ele foi o melhor jogador do mundo, ele foi o atleta do século, ele foi o maior goleador. Então o cara tem muito mais qualidade para a gente elogiar e se orgulhar, mas o brasileiro desce a lenha. E aí eu pego um outro exemplo. Vamos falar de Maradona. Fala defeito do Maradona. Aí todo mundo já sabe. Fala aquele monte. Pois é, mas na Argentina ele é considerado Deus. Porque ele sabe valorizar as pessoas e olhar os lados positivos. Então a mentalidade do brasileiro, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte:
Vixe, que cara trocou de carro, tá roubando. O brasileiro fala mal do Ronaldo Fenômeno, fala mal do Ronaldinho, fala mal do Neymar, fala mal. E o mundo fala bem. Uhum. Se você pegar o Ronaldo Fenômeno, isso é questão de mentalidade, falando de mentalidade. Você vai chegar para todos os jogadores que jogaram com ele, Zinedine Zidane, Cannavaro, Kane, todos os maiores, ele só tem coisa boa para falar dele. Ele é o melhor, ele transformou o mundo do futebol em relação a atacante e tal. O próprio Neymar, que faz lá tem seus problemas lá. Mas nós, brasileiros, a gente só olha os defeitos. E isso impede a gente de crescer na vida. Então, quando a gente começa a trabalhar e querer mudar a mentalidade das pessoas, a gente vê o quanto é difícil. Mas o que eu quero deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo, abra sua mente. Se você mudar sua mente, você muda a sua história. Se você mudar o seu jeito de pensar, se você mudar o seu jeito de agir, se você mudar seu jeito de ver o seu próximo, o seu semelhante, de ver o mundo, de ver as pessoas, você vai mudar a sua vida. Tá tudo dentro da mente. Uma mente contaminada, ela acaba com o seu corpo. Então, eu quero deixar essa mensagem que é algo que eu foco muito hoje. Mentalidade. Tem uma mentalidade de vitorioso, tem uma mentalidade de lutador, de guerreiro, tem uma mentalidade de desbravador que você vai mudar a sua vida. Então, muda sua mente que você vai mudar a sua história. É verdade. Para quem não sabe, o pastor Adaías também, ele tem uma loja, né, Atacadão do Alumínio, Isso. ali ao lado da rodoviária. Lá o senhor vende tudo também, né? Tem de Lá, referente a alumínio. hoje o atacadão do alumínio é voltado à utilidade doméstica de alumínio, né? E nós temos também uma fábrica de cabos de madeira para todo tipo de utilidade doméstica, ferramenta, alguns tipos de ferramentas e por aí vai. Então a gente atua tanto na indústria, na fabricação de panela de alumínio, na fabricação de acessórios de madeira para ferramenta, panela, utilidade doméstica, e temos a loja, que é também ali a gente vende nossos produtos no atacado. Se vocês estiverem precisando, procura a loja dele lá, vocês vão ser bem recebidos. É isso aí, são todos Ô, bem-vindos. É isso, pessoal. A gente quer agradecer a todo mundo que está assistindo. Siga a nossa rede social, estejam inscritos no YouTube, né? E compartilhe todos os nossos cortes, nosso Instagram. A gente está compartilhando aí, levando a mensagem adiante. Vamos marcar a loja do pastor Adaías lá também lá. Se vocês quiserem fazer uma visita, certeza vai ser bem recebido. E aproveitando também, sou corretor, né? Como todos sabem. E a gente vai abençoar uma família no meio do semestre. Então, quando você adquirir uma casa com a gente, você vai estar ajudando a gente está abençoando uma família com uma reforma, com uma pintura. A gente vai analisar, né, a situação. Então, quando você comprar da gente, com certeza você vai estar contribuindo para isso também. Amanhã, na maratona, tem um time lá, né, que vai estar jogando. Se estiver aí tranquilo, vai lá prestigiar a gente, torcer, né, por nós. E outro recado, nem você presenciou hoje, né, o pastor Adaías e tudo mais, lá na minha igreja lá, né, graças a Deus a gente tem pessoas com bastante conhecimento, né, que nem o pastor Adaías, e queria aproveitar para convidar você também para participar da nossa escola dominical ali na Assembleia de Deus, Ministério Fama, né, pastor Vilmar, superintendente da escola dominical, né, pastor Marcos, para você estar aprendendo um pouco lá conosco, aprender todos esses conselhos, né, que o pastor Adaías falou, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito profissional, sentimental, né? Tudo isso a gente tem lá, né, para estar oferecendo. E se você quiser escutar um pouco mais do pastor Adaías, amanhã ele vai estar ministrando também no culto à noite, ali para os adolescentes. E por enquanto é É só isso isso. mesmo. Então, Então, obrigado, pessoal. obrigado, pastor Adaías. Obrigado, foi uma alegria participar aí com vocês. Amém. Amém. Até mais.